porque eu não tenho. Vou fazer uma pergunta então, que a gente até conversou, mas eu vou fazer para relembrar. Relembrar não, para que você fale sobre isso. Eu te perguntei assim, como é... Você não fica andando assim para tudo quanto é lado que eu tô te gravando. Eu perguntei assim para você, como que é para a visão espírita, né? Chico, por exemplo, ser tema de uma escola de samba, como aconteceu esse ano, né? Como isso se dá? Ele recebe isso como uma homenagem, ou como é essa mistura do profano, né, com a religiosidade? Como é que o Espiritismo vê isso? É interessante essa questão, né? Então, antes de mais nada, nós vamos responder isso de acordo com o que o Livro dos Espíritos nos ensina e daquilo que está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Um espírito que já tenha alcançado uma relativa condição espiritual, como enxergamos na condição do Chico, né? Porque o Chico, nós podemos afirmar ter chegado no plano espiritual em condições muito agradáveis para o espírito Chico Xavier. E quando nós dizemos muito agradáveis para o espírito Chico Xavier, é por aquilo que ele vai ter a oportunidade de desfrutar do plano espiritual. Chegando, sendo recepcionado por espíritos de luz, que o acompanharam durante toda a sua vida terrena, com certamente a sensação de dever absolutamente cumprido. E quando a gente fala isso sobre Chico, nós não falamos porque ele tenha se tornado um ícone para o espiritismo brasileiro e mundial, né? Por que não dizer assim? Mas por aquilo que você vê de um indivíduo que passou pela Terra sem nunca trair as próprias convicções morais que ele trouxe, né? Um espírito que se prontificou a viver pelo seu próximo em tudo aquilo que ele tinha condições de dar ao próximo, né? Quem teve a oportunidade de ver o trabalho do Chico, como eu tive, em que eram ônibus, era um mar infinito de ônibus que chegavam de toda parte do Brasil para ter a oportunidade de, pelo menos, tocar naquele homem. E ele, além do trabalho que já realizava diariamente, né, com suas psicografias, tinha o carinho de receber cada uma daquelas pessoas. Era algo assim impressionante, gente. Chegar perto do Chico era algo impressionante. Era algo que você não tem no homem comum. A vibração que espargia dele e que era natural por aquilo em que ele realizava, né? Então, o Chico, chegando no plano espiritual desta maneira, e agora falando o que o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, está aí uma coisa que ele não se preocupa em absolutamente nada, né? Em ser reconhecido aqui na Terra, porque tudo aquilo que ele fez por amor verdadeiro, por aquilo que ele de verdade desenvolveu em si, do que nós todos ainda necessitamos muito desenvolver: amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E o Chico, ele teve essa condição de nos amar indistintamente, sem nunca perguntar quem éramos, por que éramos, né? Sem nunca questionar absolutamente nada. Então o Chico era um espírito que certamente no plano espiritual, para ele,
isso não faz diferença alguma. Faz diferença para nós, encarnados, que nos sentimos lisonjeados pelo Chico, porque uma escola de samba, que ainda que trabalhe com as condições profanas da vida, enxergue a grandeza da passagem deste homem aqui na Terra e exalte, né, os seus feitos de caridade e de amor ao próximo. Isso prova, de alguma forma, na minha concepção, de que até mesmo nas coisas mais terrenas que o homem ainda está apegado, nós podemos transcender a condições maiores, né? Como foi, por exemplo, o tema, porque não dizer, se não me engano, Eu não sei de quem foi. Bom, tem que tomar cuidado para não falar besteira, porque eu não lembro qual escola foi. Então, para o Chico, espírito, isso não tem significação nenhuma, porque a recompensa dele não está no nosso reconhecimento, está naquilo em que ele pôde realizar, né? Que é o que o espírito dele